que nós acabamos de ler nesta noite, fala sobre que a santidade cristã, ela é o oposto da conduta dos ímpios, da conduta daqueles que não servem a Deus. O que Paulo está tratando, o versículo 17 ao versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. Paulo aqui, ele mostra primeiramente qual é o comportamento dos ímpios, e ele mostra que o comportamento dos cristãos, daqueles que servem a Deus em verdade, tem que ser o oposto. Ou seja, quem é cristão, quem serve a Deus em verdade, tem que ser o oposto daqueles que não servem. O cristão verdadeiro, ele não pode ser como os ímpios. O cristão verdadeiro, ele não pode ter as mesmas atitudes que as pessoas do mundo têm. E é o que Paulo está tratando aqui nesta epístola, nesta carta. Ele está mostrando primeiramente qual é a característica de um ímpio, e após isso ele mostra qual deve ser as características de um cristão verdadeiro. O escritor, no capítulo 3 de Malaquias, versículo 18, ele diz assim, que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Ou seja, há uma diferença na vida da pessoa que tem Deus no coração. Há uma diferença na conduta, no comportamento, no linguajar, na forma de viver a vida das pessoas que possuem o Espírito Santo. Quem não possui o Espírito Santo está totalmente afastado de Deus. Quem não possui o Espírito Santo está totalmente dominado pelo pecado, dominado por demônios. Quem não está vivendo conforme as Escrituras Sagradas está em trevas. Quem não vive conforme a palavra de Deus está caminhando rumo ao inferno. Então o que o apóstolo Paulo ele quer dizer aqui nesse texto? Ele começa dizendo assim, observe na Bíblia, no versículo 17 que a gente leu, ele começa dizendo assim, isto portanto digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então Paulo está dizendo assim, que quem é cristão, quem verdadeiramente tem temor a Deus, não vai andar mais como andam os gentios. Quem é os gentios aqui? Os gentios é os ímpios. Os gentios aqui é aqueles que não têm uma aliança com Deus, é aqueles que não têm um pacto com Deus. E quem não tem um pacto com Deus, quem não anda em conformidade com a palavra, automaticamente essa pessoa, ela vai viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. É o que ele está dizendo no versículo 17, portanto digo e dou testemunho do Senhor, que não andeis, mas como andam os gentios em seus pensamentos fúteis, em outras traduções, que vivem segundo a vaidade dos seus pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Que o cristão, ele não pode viver na vaidade dos seus pensamentos. O cristão verdadeiro, aquele que teme ao Senhor, aquele que deseja herdar a vida eterna, aquele que ama a Deus de todo o coração, aquele que ama a Cristo de todo o coração, ele não vive na vaidade dos seus pensamentos. O pensamento de quem não serve a Deus está armazenado com muita vaidade. As pessoas que não vivem de acordo com a palavra, o pensamento dessa pessoa é nutrido por vaidade, é nutrido por futilidade. E Paulo está dizendo assim, não mais andeis. Paulo está dizendo assim, você quer ter um compromisso com Deus? Você quer viver no caminho estreito que te leva para a vida eterna? Você quer viver amando a Deus? Então não ande como os gentios. Por quê? Porque os gentios, os ímpios, aqueles que não são convertidos, aqueles que não são salvos, aqueles que estão no caminho largo, eles vão viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, Paulo ele mostra qual é a conduta de um ímpio, qual é a característica de um ímpio. Primeira característica de um ímpio é que o pensamento deles estarão lotado de vaidade.
de futilidade, de imbecilidade. Segundo, Paulo fala também que o entendimento dos ímpios estão o quê? Obscurecidos. Observa no versículo 18 agora, ele diz, obscurecidos no entendimento, ou seja, os ímpios, eles não possuem em suas vidas a luz do Evangelho. Porque tem pessoas que estão no mundo e não conseguem se firmar em Cristo? Porque a mente deles estão o quê? Obscurecidos. Porque a pessoa que não serve a Deus, ela tem grande dificuldade para guardar a palavra, porque a mente dela está obscurecida. A pessoa que vive distante de Deus, automaticamente essa pessoa, ela se torna uma marionete do diabo. A pessoa que não serve a Deus em verdade, ela está aprisionada pelos demônios. Ela está dominada pelo pecado, ela está dominada pelo orgulho, pela soberba, pela prostituição, pela prática sexual, pela lascívia, pelo roubo, pela maldade, pelo ódio. Ou seja, a pessoa que não está em Cristo, a mente dela está obscurecida. E uma vez que essa pessoa está obscurecida, a mente dela vai construir vários pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Quantas pessoas eu já encontrei no bairro evangelizando? Eu fumo, eu roubo, o importante é que eu tenho Deus no meu coração. Está errado. Quando Deus está no nosso coração, quando Deus está na nossa vida, a gente não vai viver no pecado. A gente vai pecar? Vai, mas não vamos ter o pecado como estilo de vida. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós, a gente tem nojo do pecado. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós, nós não conseguimos odiar o próximo. Por quê? Porque o amor de Deus está sobre nós. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, a gente se torna misericordioso, piedoso, perdoador, passa a respeitar, passa a viver integridade, passa a não viver só para o egoísmo, para a soberba, para a altivez, passa a não frequentar lugares que não agradam a Deus. Por quê? Porque o nosso pensamento não está mais obscurecido. Então Paulo está dizendo assim, olha, isto portanto digo, e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. A Bíblia diz, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 em diante, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça em vossas vidas. Ou seja, quem é que obscurece o entendimento da pessoa? Satanás. Quem é que cega a pessoa para ela não enxergar as riquezas que há no Evangelho? Satanás. É Satanás que te cega para você não enxergar que no Evangelho você vai encontrar a verdadeira paz. Aí Satanás cega seu entendimento para colocar na sua mente que a verdadeira paz está nas coisas do mundo. A verdadeira alegria está na presença de Deus, mas Satanás cega seu entendimento para você entender que a verdadeira alegria está no mundo, está nas vaidades, está nas riquezas. Então quem é cristão não pode viver com o entendimento obscurecido. O pensamento obscurecido cria um Deus na mente. Como assim, Gabriel, cria um Deus na mente? Você vai fabricar na sua mente um Deus que vai atender às demandas pecaminosas da sua alma. Você vai adotar para si um estilo de vida pecaminoso e você vai dizer, Deus, Ele não é contra isso que eu tenho. Então a pessoa que está com o entendimento obscurecido, ela não vai entender quem é Deus, ela não vai compreender os atributos de Deus. Porque existe muitas pessoas que estão na igreja e no mundo? Porque tem muitas pessoas que dizem que tem fé em Deus, mas vive conforme o curso deste mundo. Porque tem pessoas que dizem, Deus está no meu coração, mas mente, rouba, desrespeita pai e mãe, se prostitui, pratica sexo solitário, pratica sexo com outra pessoa. Por quê? Porque o entendimento está obscurecido. E a pessoa diz, não, é normal beijar, é normal praticar relação sexual antes do casamento, é normal usar droga, é normal mentir, é normal falar gíria, é normal ir para uma praia e ficar expondo a nudez, é normal viver, andar de shortinhos, é normal colocar a camisa regada e ficar todo musculoso, chamando a atenção das novinhas, normal.
Ou seja, a pessoa que está com o entendimento obscurecido, ela não tem a convicção dentro dela acerca do que é a palavra de Deus. Ela vive uma vida libertina. É normal xingar, é normal falar palavrão, é normal comprar e não pagar, é normal ser egoísta, é normal ser soberbo, é normal não ler a Bíblia. O importante é que Deus está no meu coração. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler Bíblia. O importante é que eu tenho fé nele, ele está comigo e pronto. A Bíblia não ensina isso. Então a pessoa que está com o entendimento obscurecido, ela se torna soberba, ela se torna orgulhosa. A pessoa que está obscurecida no entendimento, ela não vai entender o que Deus quer. Sabe qual é o maior erro dos seres humanos? É a gente ter uma conduta de vida errada e dizer que Deus aprova essa nossa conduta errada. Um dos maiores erros dos seres humanos é ter uma vida libertina, uma vida de desobediência, e dizer que Deus aprova aquela vida de desobediência. E quem são essas pessoas? É as pessoas que estão com o entendimento obscurecido. Então essa classe de pessoas não entenderam ainda o Evangelho, não nasceram de novo. Então isso é uma característica de um ímpio, de um gentio. O gentio, ele vive na vaidade dos pensamentos e vive com o seu pensamento o quê? Obscurecido. Terceiro ponto que Paulo diz o quê? Que os gentios, eles vivem o quê? Observa na sua Bíblia, alheios à vida de Deus. Em outras traduções vai dizer que eles vivem o quê? Separados da vida de Deus. E Paulo está dizendo, olha, não ande assim. Não ande como os ímpios, porque os ímpios, eles vivem separados da vida de Deus. Eles vivem separados de Deus. Ou seja, quem é ímpio, quem é desobediente, está praticando inimizade contra Deus. Por que inimizade? Porque a Bíblia diz adúlteros e adúlteros, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus? Você quer se tornar inimigo de Deus? Vive no pecado. Você quer fazer inimizade com Deus? Vive no pecado. Meus irmãos, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é piedoso, mas Deus é justo, Deus é santo, Deus ele abomina o pecado. Deus ele dá vida, ele sara, mas ele é um Deus que tira a vida, ele é um Deus que fere. Não brinca com Deus. Paulo está dizendo, aqueles que não estão vivendo em Cristo, eles estão dominados, escurecidos, estão com o pensamento cheio de vaidade, e além disso eles estão separados da vida de Deus. E a pessoa que está separada da vida de Deus só vive com pensamentos malignos na mente, só vive maquinando ideias perversas, ideias cheias de altivez, de avidez, cobiça, prostituição, estratégias para roubar, estratégias para obter um dinheiro de maneira ilegal. Por quê? Porque o entendimento dessa pessoa está obscurecido. Essa pessoa está longe de Deus. E uma vez que ela está longe de Deus, você está na rede do diabo, você está na armadilha do diabo. Aí você é dominado pela vaidade, pela luxúria, pela ostentação. Por quê? Porque você está separado da vida de Deus. E todos aqueles que estão separados da vida de Deus, Deus vai permitir que o pecado que está em você te domine e te induza a você praticar todos os tipos de males. É por isso que o mundo está perdido. Por que ele está perdido? Por causa da política? Por causa da previdência? Por causa da economia? Não, porque os homens estão separados da vida de Deus. Os homens estão amando mais o mundo, mais as riquezas, mais a fama, mais o status do que a pessoa de Cristo. As pessoas estão se tornando idólatras, está idolatrando uma droga, idolatrando o ódio, idolatrando a prostituição, idolatrando o funk, idolatrando as músicas carnais do mundo, estão longe de Deus. E todas as pessoas que estão longe de Deus estão correndo um sério risco. Todas as pessoas que estão longe de Deus, elas estão andando em lugares escorregadios. Todas as pessoas que estão longe de Deus estão prestes a serem condenadas e lançadas no inferno.
Todas as pessoas que estão longe de Deus se tornam idólatras. Por quê? Porque talvez você está adorando Deus, você está adorando alguma coisa no lugar de Deus. Era para você estar adorando a Deus, e você está adorando alguma coisa no lugar de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Separados da vida de Deus. Quarto ponto, Paulo afirma também que os gentios vivem o quê? Observa na sua Bíblia. Eles vivem o quê? Eles vivem separados da vida de Deus por causa do quê? Por causa da ignorância. João Calvino, nas Institutas das Religiões Cristãs, ele diz acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa em Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem é sábio, quem tem conhecimento de Deus, é quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, não tem o princípio da sabedoria. E uma vez que essa pessoa não teme a Deus, ela não tem o princípio da sabedoria, ela vai viver o quê? Na ignorância. Ela vai viver o quê? Distante de Deus, escrava da ignorância. A verdadeira vida, a verdadeira sabedoria a gente encontra em Cristo. O verdadeiro conhecimento nós encontramos em Cristo. Nós pensamos que somos sábios, mas se nós estivermos longe de Deus, nós nos tornamos o quê? Ignorantes. Nós nos tornamos o quê? Cegos, obscurecidos. Iremos viver na futilidade das vaidades do nosso pensamento. E Paulo ainda ele traz outra característica de um. Observa na sua Bíblia, ó. Quero que você leia comigo também, ó. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e pela o que? Olha aí, ó, e pela dureza do seu coração. Ou seja, por que você ouve essa mensagem agora e você sai daqui e vai pecar? Porque seu coração está duro. Por que você não chora na presença de Deus quando você peca contra Deus? Porque seu coração está duro. Por que você não lê mais a palavra? Seu coração está duro. É o que Paulo está dizendo, ó, pela dureza do coração. E a palavra grega que Paulo usa aqui é poroses, que vem de poros, e que significa uma pedra que era mais dura do que o mármore. Então Paulo está dizendo assim, olha, o coração de um ímpio, um coração de uma pessoa que está longe de Deus, ele é duro. Aí Paulo diz, aí Paulo ele utiliza essa palavra para dizer assim, é mais duro do que a pedra do mármore. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que é uma pedra duríssima, que é difícil ser quebrada por martelo, ou é difícil ser quebrada por outra coisa. Assim é um coração de uma pessoa que está longe de Deus, é duro, ele odeia, e ele não sente o pesar, grita com os pais, mas não sente o pesar, prejudica o próximo e não sente um pesar, peca contra Deus e não sente um pesar, perdeu a sensibilidade. Por quê? Porque está endurecido. Essa palavra era usada na medicina para o calo ou formação óssea nas juntas, que quer dizer petrificar, tornar duro e insensível. Preste atenção, o termo chegou a ter o sentido de perda de toda a capacidade sensitiva. Você observou que você está duro? Ultimamente você está pecando contra Deus e não vem na sua consciência um pesar. Você, nossa, eu estou pecando contra Deus. Nossa, eu estou quebrando as leis de Deus. Nossa, eu estou me prostituindo, eu estou cobiçando, eu estou sendo orgulhoso, eu estou praticando inimizade, eu estou fazendo o que não deve. Você não sente na sua consciência um pesar. Você não sente na sua consciência um desespero na alma, pois fala, meu Deus, como eu fui capaz de praticar isso contra ti? Você tem sentido pesar quando você peca contra Deus? Tem vezes que eu e você ficamos irados porque a gente vê alguma atrocidade nos jornais, alguma coisa assim que você fica comovido. Nossa, como pode esse rapaz estuprar essa criança? Nossa, como pode esse rapaz ter feito esse assalto e matado o inocente? Ou como pode a política estar desviando as verbas do cofre público para investir em si mesmo? Você fica irado. Como que pode acontecer isso? Agora pensa como que Deus vê o seu pecado. Como que Deus vê a sua iniquidade. E quando você peca contra Deus, qual é a sensação que vem em você? Nenhuma. Você está dentro desse padrão. Você é gentil, você é ímpio, você está endurecido, seu coração está duro diante de Deus. Ou seja, a pessoa que está dura, no começo a pessoa ela sente vergonha ao pecar, mas depois a pessoa ela vai perder o pudor, ela perde o temor e o horror pelo pecado. Ou seja, a pessoa quando está na igreja ela peca, ela sente o temor,
ela chora, se arrepende, mas à medida que a pessoa vai pecando, ela se torna endurecida, ela se torna o quê? Insensível pela presença de Deus. Observe agora aí no versículo 19: os quais tendo se tornado o quê? Insensíveis. Ou seja, a pessoa que ela está longe de Deus, ela se torna o que? Ela se torna insensível. A dureza do coração leva primeiro às trevas mentais, depois a insensibilidade da alma, e finalmente a vida desenfreada. Então é muito sério, meus irmãos, a gente não obedecer a palavra. Quando nós não estamos obedecendo a palavra, é isso que eu estou dizendo a vocês, que vão te dominar. É isso que vai me dominar se eu não obedecer a palavra. Porque tem pessoas que estavam na igreja, estavam servindo a Cristo e estão há anos longe de Cristo, porque a consequência do pecado é trazer sobre essa pessoa insensibilidade. A pessoa, ela se torna dura, ela se torna insensível, a consciência dela se torna endurecida pelo pecado. Observe aí no versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, preste atenção, se entregaram o quê? A dissolução, para com avidez cometerem toda sorte do que? De impureza. Acompanhe na sua Bíblia para você ter mais compreensão. Vou ler de novo, versículo 19: os quais tendo se tornado o que? Insensíveis. O que é você se tornar insensível? Sabe o que você se tornar insensível? É você fazer o mal para alguém e não sentir nenhum pesar por aquilo. É você pecar contra Deus e aquele pecado você trata ele com indiferença. Você não sente o pesar. Quando você para pensar, você fala: nossa, olha o que eu estou fazendo com a minha vida, olha os pensamentos que eu tenho nutrido na minha mente, olha a forma que eu estou usando minhas finanças, olha a forma que eu tenho tratado minha família, olha o que eu tenho usado para me prejudicar, olha os lugares que eu tenho ido, olha o que eu tenho falado. E você não sente um pesar. Por quê? Porque o pecado, ele traz insensibilidade. E quando você está insensível, o que vai acontecer com você? Você vai se entregar à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Como eu disse para vocês, meus irmãos, a dureza de coração, ela leva primeiro às trevas mentais. Quando você está duro, o seu entendimento ele vai ficar em trevas, ele vai ficar obscurecido. Depois que a sua consciência ela está em trevas, pela dureza do seu coração, vem a insensibilidade da alma, e finalmente você vai viver uma vida desenfreada. A palavra devassidão ou lascívia, preste atenção, aqui é a tradução grega para assengeia. O que significa a palavra devassidão ou lascívia? Significa a disponibilidade para qualquer prazer. Então a pessoa que está longe de Deus, ela sempre vai ter disponibilidade para praticar tudo aquilo que não agrada a Deus. Vou te dar um exemplo meu. E aí, Gabriel, vai ter um baile hoje ali. É nóis, vamos agora. Vamos lá no Sapé, vamos pegar de 30, vamos comprar os whisky. Eu tinha disposição para fazer aquilo. E aí, Gabriel, tem pessoas ali para se prostituir. Vamos agora fazer. Ei, Gabriel, estou com umas tintas, com umas latas, com uns torros para caprichar. Vamos. Então a pessoa que está longe de Deus, ela tem disposição para fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. É aquela pessoa que chega diante de você e fala: estou com uma peça. Vamos roubar? Vamos. Vamos se prostituir? Vamos. Vamos para o baile, vamos para o sambo, vamos para a eletrônica, vamos para o sertanejo, vamos usar droga, vamos beber, vamos se prostituir, vamos ganhar dinheiro de forma ilícita. Ou seja, a sua alma que está entregue à dissolução vai ter disposição para praticar aquilo. E essa situação, a pessoa que está nessa situação, ela está longe de Deus. A pessoa que está nessa situação, a mente dela está obscurecida. Os pensamentos dela estão sendo nutridos por vaidade. Então a palavra assalgeia, que é devassidão ou lascívia, é disponibilidade para qualquer prazer. É a pessoa que sempre procura ocultar seu pecado, mas que tem a sua alma entregue completamente ao pecado. É aquela pessoa que perde a decência e a vergonha. É aquela pessoa que perdeu a sensibilidade. É aquela pessoa que se torna desequilibrada. Vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, eu vou testemunho de vida. Quando eu comecei a usar droga,
eu usava de forma oculta, escondida, para ninguém ver. Mas à medida que eu fui usando, o pecado, ele me inclinou para a devassidão e para a aspergéria. E o pecado, ele traz na sua consciência uma falta de pesar por fazer aquele erro diante do público. Então, à medida que o tempo foi passando, eu não estava preocupado com ninguém. Me prostituía, usava droga, pichava, vivia inclinado para o mundo ali, não estava nem aí para ninguém. Mas no começo eu procurava fazer as coisas ocultas, escondidas. Ou seja, é o que Paulo está dizendo aqui, ó, que o pecado, a pessoa que está insensível, ela vai estar entregue à dissolução, para com avidez. Ou seja, o que é avidez? É aquela pessoa que pratica o que é errado diante de Deus, com certeza, ela não está nem aí, ela está entregue mesmo ao pecado, ela está entregue mesmo aos demônios, ela está entregue mesmo a praticar aquilo que não agrada a Deus, mas a consciência dela vai relevar a consequência que aquele pecado pode trazer. Então essa é a situação de uma pessoa que está longe de Deus, e Paulo está dizendo para os crentes naquela época, que a vida de vocês seja o contrário disso tudo. Paulo está dizendo: vocês que temem a Deus, vocês que são salvos em Cristo, vocês que corresponderam ao chamado do Evangelho, vocês que temem a Deus, vocês têm que viver o oposto da vida ímpia. Vocês têm que viver o diferente da vida ímpia. O que a vida ímpia pode fazer, eu e você não pode. Mas eu e você não pode não pecar porque é uma regra rigorosa. Não, eu não vou pecar porque eu temo a Deus. Não, é uma obediência voluntária. Você vai abandonar o pecado não com medo de Deus, mas você vai abandonar o pecado por amor a Deus. Você vai servir a Deus não por medo, não porque o Beltrano ou a Ciclana vai ver, mas por voluntariedade. Isso é servir a Deus. Você não vai servir a Deus: eu tenho que buscar salvação, porque se eu não buscar salvação eu vou para o inferno. Eu não vou para o baile não, porque é errado, mas seu coração quer estar lá, você já está pecando. Porque a conversão não é você parar de pecar, é você deixar de gostar do pecado. Eu não sirvo a Deus porque é obrigação, mas eu sirvo a Deus porque é o meu prazer. E eu parei de fazer as coisas do mundo, não por medo, mas porque Deus me fez sentir nojo das coisas da terra, nojo da prostituição, nojo de tudo aquilo que Deus não aprova. William Barclay diz que em muitos aspectos a salgéia é a palavra mais feia das que figuram na lista de pecado no Novo Testamento, e trata-se da disposição para os prazeres, disposição que aceita qualquer forma de pecado. Ao pé da letra, o homem que está dominado pelo pecado, preste atenção meus irmãos, é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa com a opinião dos outros e nem com a opinião de Deus. Para pensar, quando você estiver indo pecar, você para e pensa: Deus está me olhando, e você vai indo. Você está fazendo coisas erradas diante de Deus, e Deus está ali, verificando tudo, seus pensamentos, seus passos, sua atitude. Ou seja, a pessoa que ela está entregue ao pecado e que ela está cometendo toda sorte de impureza, ela vai perder o temor diante de Deus. Sempre quando você estiver pecando, você para pensar: Deus está me vendo agora. Mas o nosso coração ele se torna tão endurecido que você esquece que Deus está te olhando. Se Deus está te olhando ou não, para você é indiferente. É a pessoa que está entregue ao pecado, que está praticando com toda avidez o pecado. Meus irmãos, prestem muita atenção. A palavra grega pleonexia, que quer dizer avidez, arrogante, significa e trata do desejo ilícito de possuir o que pertence a outro. Ou seja, é o espírito pela qual o homem sempre está disposto a sacrificar o seu próximo para satisfazer os seus próprios caprichos. Então a pessoa que está entregue ao pecado, ela vai ter avidez, ou seja, ela vai ter uma grande disposição para prejudicar o seu próximo e ser beneficiada. Pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo a quem não se tem o direito algum. Ou seja, quem é a pessoa que pratica com avidez a impureza? É aquela pessoa que de qualquer forma ela quer alcançar alguma coisa ilícita, prejudicando o próximo. Seja fama,
seja status, seja bens materiais. Pleonexia no grego clássico tem o sentido de cobiça feroz, ou seja, é o espírito do homem que emprega todos os meios possíveis para se aproveitar do seu próximo. É aquela pessoa que ela vai utilizar de várias estratégias para aproveitar do seu próximo de maneira ilícita. Isso significa avidez, esses significados. Então, esse, meus irmãos, é um retrato da sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, os seres humanos estão dominados por isso que eu acabei de dizer para vocês. Qual é a situação das pessoas que não estão em Cristo? Vaidade de pensamento, estão obscurecidas no entendimento, estão separadas da vida de Deus por causa da ignorância, estão endurecidas, estão insensíveis e estão entregues a toda dissolução. E não somente entregues, mas além delas estarem entregues, elas têm avidez para praticar a impureza. Aí no versículo 20 agora, observem lá, ó. Paulo diz assim, ó: mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, a conduta do ímpio, o estilo do ímpio é diferente daquilo que Cristo ensinou. O que foi que Cristo ensinou? Aí Paulo diz, ó: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste o que? Instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam lendo a palavra de Deus, viver essa vida de dissolução, viver essa vida devassa. Aí ele diz, no versículo 22, no sentido de que ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo assim, ó: você crê em Cristo? Você deseja amar a Cristo? Você quer herdar a vida eterna? Você quer mudar a sua vida? Então Paulo está dizendo assim, ó: o que foi que vocês aprenderam com Cristo? A se despojar do velho homem. O que é despojar do velho homem? É você abandonar o pecado, é você abandonar a iniquidade, é você renunciar o pecado. É o que Paulo está dizendo aqui por intermédio do Espírito Santo. Olha, e vos despir. Paulo está dizendo assim, ó: pega o seu velho homem e se despir dele. O se despojar, Fernando, do velho homem significa, naquele período, a pessoa que pegava a roupa suja, deixava de lado, e ela se pegava uma roupa nova e colocava. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Você tem que se despojar do seu velho homem, você tem que se despojar das vaidades, se despojar do pecado, se despojar da vida iníqua, se despojar da vida devassa, da vida impura, da vida prostituta, da vida de roubo, da vida de soberba, da vida de mundanismo. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, e no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Ele está dizendo assim, ó: se despoja do velho homem, porque se eu e você não se despojar do velho homem, o pecado ele vai o quê? Ele vai nos enganar e nos corromper. É isso que o pecado faz. O pecado ele engana, e o pecado ele faz o quê? Ele corrompe. É o que Paulo está dizendo. Olha, se despoja do velho homem. Aí ele diz assim, ó: e renoveis no espírito do vosso o quê? Do vosso entendimento. O que significa renovar a mente? Paulo diz aos irmãos de Roma assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, mas antes renoveis o vosso entendimento. Ou seja, eu e você temos que estar diariamente renovando o nosso entendimento. Nós temos que estar sustentando a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos que estar armazenando ideias dentro da nossa mente procedentes da palavra de Deus. Nós temos que estar todos os dias negando a nós mesmos, pegando a cruz e seguindo a Cristo, meus irmãos. Nós temos que estar todos os dias matando o pecado, renunciando o pecado, porque se eu e você não estivermos renunciando o pecado vai nos fazer renunciar à presença de Deus.
Se eu e você não estivermos dizendo não para o pecado vai nos fazer dizer sim para ele. Se eu e você não estivermos matando o pecado vai estar nos matando, vai estar nos afastando de Deus, vai nos trazendo frieza. Aí você chega numa conclusão: por que eu nunca consegui me afirmar com Deus? Por que eu não consigo vencer o pecado? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não está se despojando do seu velho homem. Eu e você temos que estar diariamente se arrependendo dos nossos pecados, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Eu e você temos que estar todos os dias, meus irmãos, se enchendo do Espírito Santo, porque se eu e você não estiver se enchendo do Espírito Santo, nós iremos estar se enchendo do pecado. E Jesus está dizendo aqui por meio dessa palavra, por meio de Paulo: ó, não foi assim que vocês aprenderam. Pode estar dizendo: olha, o que vocês aprenderam com Cristo não foi viver essa vida de vaidade, essa vida no pecado, mas ao contrário, o que vocês aprenderam de Cristo foi o quê? Se despojar do pecado, renunciar ao pecado, se abster do pecado e se revestir do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdadeiro o quê? Justiça e santidade. Por isso que ele diz: e for revestido do novo homem. O que é o novo homem, meus irmãos? O que é o novo homem? O novo homem é quando o Espírito de Deus está na sua vida. O novo homem é quando Cristo ele te regenera. É quando você é nascido de novo. É quando você tem uma nova mente. Porque tem muitas pessoas que você olha por aí e começa para a igreja e as pessoas: nossa, você mudou. Nossa, você não fala mais como antes. Você não se comporta como antes. Você mesmo nota em você a diferença. Você: nossa, eu tinha uns pensamentos mó malignos, hoje em dia eu não tenho mais esses pensamentos. Nossa, eu tinha maior desejo de praticar aquilo que era errado diante de Deus, hoje eu não tenho mais aquele desejo. Por quê? Porque o seu velho homem está sendo despojado, ele está sendo despido, e Cristo está te revestindo de uma nova criatura. Cristo está te revestindo dele. E quando Cristo está em nós, meus irmãos, a consequência disso vai ser o quê? Santidade. Quando Jesus está habitando em nós, as pessoas que você odiava, você passa a amar. As pessoas que você tinha vingança, você passa a perdoar. Os lugares que você gostava de frequentar que é errado diante de Deus, você perde o prazer por aquilo. As músicas mundanas que você tinha prazer de ouvir, você perde o desejo por aquilo. Por quê? Porque quando Cristo está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, a nossa vontade ela é mudada, o nosso pensamento ele é mudado, a maneira da gente enxergar a vida é mudado. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura se tornará. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tudo vai se fazer novo. Você vai passar a ter amor pelas pessoas que antigamente você tinha ódio. Você vai passar a abominar, a odiar, a não sentir prazer por aquilo que você tinha prazer antes, que era desagradável diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui nesse contexto que a vida cristã, ela é totalmente o oposto, meus irmãos, da vida dissoluta dos ímpios, dos gentios. Agora as aplicações finais para mim. Está concluindo, verifique o versículo 25, ó. E Paulo está dizendo: ó, você que quer ter um compromisso com Cristo, você que está revestido da nova criatura, aí Paulo aqui ele exorta os cristãos a viverem uma vida santa. E Paulo mostra algumas características que o cristão tem que ter. Primeiro, por isso, deixando o quê? Deixando o quê? A mentira. A mentira. Como assim deixando a mentira? O que significa a mentira, meus irmãos? A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falado com o propósito de enganar. Então Paulo está dizendo assim: olha, não falem, deixem a mentira. O cristão verdadeiro, ele não vive mentindo. O cristão verdadeiro, ele não vive enganando o seu próximo. O cristão verdadeiro, a pessoa que teme ao Senhor, dos lábios dela sempre sairá a verdade. A mentira, ela abrange toda a espécie de trapaças. O diabo é o pai da mentira. E quando falamos a verdade, meus irmãos, Deus ele está trabalhando ao nosso favor. Mas quando nós falamos a mentira, é o diabo que está agindo em nós. Quem é o pai da mentira?
O diabo. Então, quando nós estamos mentindo, nós estamos dando legalidade para quem atua na nossa vida? O diabo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os mentirosos não herdarão a vida eterna. Deus, ele não aprova a mentira. Deus, ele não é a favor da mentira. Por quê? Porque Deus, ele não mente. Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. De Deus jamais virá mentiras. De Deus jamais virá palavras que estão englobadas à falsidade. Em Deus só procede verdade. E dos cristãos, dos discípulos de Cristo também tem que proceder a verdade. Então Paulo está dizendo assim, olha, pelo que deixem a mentira, deixem de enganar o seu próximo. A mentira, meus irmãos, ela destrói. Um dos primeiros pecados da igreja primitiva foi a mentira. Ananias e Safiras mentiram. Por quê? Porque eles deram legalidade para que o diabo enchesse o coração deles de mentira. E eles mentiram contra Pedro. Mas não somente contra Pedro, eles mentiram contra o Espírito Santo. E imediatamente eles foram o quê? Eles foram mortos. A mentira rompe a nossa comunhão com Deus, meus irmãos. Então não minta. A pessoa que ela está em Cristo, a pessoa que ela está se despojando do velho homem, se revestindo do novo homem, ela vai viver falando a verdade. Por isso que ele diz, e cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26, ele diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Paulo fala sobre a ira. Ele diz, quando vocês sentirem raiva, não peques. Ele diz assim, ó, não conserve dentro de você a raiva. Há dois tipos de raiva, há dois tipos de ira. A primeira ira é a ira justa. A segunda ira é a ira injusta. Não é pecado nós sentirmos ira. É pecado nós alimentarmos a ira dentro de nós de forma descontrolada. É bíblico o cristão se irar, Fábio. É bíblico o cristão ter dentro dele raiva e ódio. Mas qual raiva? Qual ódio? Ódio contra o pecado. O salmista diz, amai ao Senhor, mas odiai o pecado. Eu e você não podemos amar o pecado. Você deve se olhar no espelho e odiar o que o pecado te faz a praticar contra Deus. Eu e você devemos abominar, sentir ira cruel contra nós mesmos. Nós não devemos amar o pecado. Nós precisamos sim sentir uma raiva justa. A ira de Wilberforce contra a escravidão na Inglaterra não foi uma ira injusta, pois era um período onde a Inglaterra, a presidência da Inglaterra estava escravizando milhares de pessoas. E houve um homem no meio chamado Wilberforce que ele declarou uma ira justa contra essa injustiça que estavam praticando contra multidões de pessoas, levando elas à escravidão. A Bíblia diz que Moisés, ele teve raiva e ira contra a idolatria. Ou seja, foi uma ira justa. Ele se irou contra a idolatria. Ele se irou de ter descido do monte Sinai e ter visto o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. Ele teve ira. Então esse tipo de ira não é uma ira pecaminosa. Você se irá. Por isso que Paulo diz, ó, irai-vos. Ele se ira, mas não peque. Não deixe que a ira contra o pecado faça você desprezar o seu próximo. Um exemplo, o cristão, ele ama todos, ele tem que amar todos, mas ele não ama o pecado que todos praticam. Eu amo o homossexual, mas eu não amo a prática dele. Vocês estão entendendo a diferença? Então existe a ira santa, justa, e a ira injusta, e a ira profana. E ele diz, não pequeis. Por que eles não pequem? Porque nós não devemos assegurar de que nossa raiva esteja encharcada com orgulho ou com a malícia. E ele diz, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Por que ele diz isso daí? Na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia, no pôr do sol. O que significa ele? Ele está dizendo assim, ó, para que a gente não sustente, não armazene uma ira dentro de nós contínua contra o próximo, ou uma ira contínua contra aqueles que praticam também o pecado, porque senão essa ira,
ela pode se tornar uma ira orgulhosa, uma ira maliciosa, uma ira desenfreada. Aí em seguida ele diz: não deis lugar a quem? Não deis lugar a quem? Por quê? Porque uma das formas de eu e você darmos lugar ao diabo é se irando. Porque quando a gente se ira, dentro de nós vem o que? O desequilíbrio. Quando a ira vem dentro de nós, dependendo do contexto que você está irado, a ira ela vai te impulsionar você a agredir, a você falar palavras descontroladas, a você xingar. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a ira. Por isso que ele diz: ó, irai-vos, mas não pequeis, e não deixe o quê? Que não conserveis a vossa ira até a pôr do sol. E está dizendo: olha, não permita que essa ira seja diariamente dentro de você, para que essa ira não crie em você raiz de amargura, e para que você também não dê lugar a quem? Ao diabo. Continuando, nós indo para o final, versículo 28, versículo 28, aquele que o quê? Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que está passando necessidade. Ou seja, o roubo, meus irmãos, inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Então Paulo está dizendo: o cristão verdadeiro não pode viver do furto, ele não pode viver roubando, ele não pode viver tomando aquilo que não pertence a ele. Mas ele diz: mas talvez você roubar. Paulo diz: pelo contrário, trabalhe. Pelo contrário, suor do seu rosto, vai atrás das suas conquistas, vai atrás dos seus objetivos, vai atrás dos seus bens. Mas ele diz para nós não somente trabalhar com as próprias mãos para suprir as nossas necessidades, mas também para quê? Para acudir, para suprir a necessidade de quem? Dos necessitados. Paulo está dizendo: você não vai trabalhar para ser egoísta, você não vai trabalhar pensando só no seu bem-estar, você não vai trabalhar para você sustentar dentro de você a sua luxúria. Não, ele está dizendo: você vai trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é reto. Além de você suprir a sua necessidade, você vai trabalhar para quê? Para satisfazer ou para suprir a necessidade dos necessitados. Aí o versículo 29 ele diz: ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação dos que os ouvem. Paulo está dizendo assim: olha, que não saia da sua boca palavras torpes. O que é a palavra torpe? A palavra torpe no original significa sapos, e sapo significa naquele período coisas podres, frutas podres, peixes podres. Então Paulo está dizendo assim: ó, que não saia da sua boca nenhuma palavra podre, que não saia da sua boca mentira, que não saia da sua boca injustiça, que não saia da sua boca calúnia, que não saia da sua boca piadas de baixo calão. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que nós iremos prestar contas diante de Deus por toda palavra ociosa que saiu dos nossos lábios. Deus vai nos julgar, meus irmãos, por tudo aquilo que saiu de maneira premeditada dos nossos lábios. É por isso que ele está dizendo: olha, não saia da sua boca palavras imbecis, não saia da sua boca palavrões, não saia da sua boca palavras de baixo calão, que não saia da sua boca palavras injustas, que não saia da sua boca palavras para elaborar um plano para prejudicar o seu próximo. Mas ao contrário, ele diz: mas ao contrário, mas o que? Mas que saia dos vossos lábios, ó, unicamente palavras que for boa para a edificação daqueles que o ouvem. Então, dos nossos lábios, meus irmãos, deve sair sempre a verdade, deve sair palavras saudáveis, palavras que expressam a vontade de Deus, palavras justas, palavras íntegras. Fale a verdade no seu trabalho, fale a verdade na sua faculdade, fale a verdade dentro da sua casa. Viva sempre falando a verdade, mas tenha sabedoria para falar a verdade, porque nem sempre é o momento certo de falar a verdade em certas situações. Aí em seguida diz: e não entristeçais o quê? O Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo assim: ó, vocês que receberam o Espírito Santo, não entristeça ele.
Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E o que é entristecer o Espírito Santo, meus irmãos? É praticar o pecado. O que é entristecer o pecado, Keila? O que é entristecer o pecado, Anderson? O que é entristecer o pecado, Caio? É a gente pegar o pecado assim na mão, ó, colocar no bolso, colocar no coração e viver praticando aquilo. Nós estamos entristecendo o pecado fazendo isso, Otávio. E por que a Bíblia diz para nós não entristecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma luz. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem intelecto. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós. Mas pessoa não é pessoa de carne e osso. O Espírito Santo, ele se alegra, ele se entristece. E quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente peca. Então Paulo está dizendo, ó, vocês que receberam o selo do Espírito, vocês que foram salvos, vocês que querem ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, não entristeçam o Espírito Santo, que está selado em vossas vidas, para o dia da redenção. Quando eu e você entristece o Espírito Santo, meus irmãos, sabe o que ele faz? Ele se extingue de nós, ele abafa em nós, ou seja, a operação do Espírito em nós, ela passa a se tornar extinta. Por que você não tem força para orar? Você já percebeu quando você está pecando, você perde o desejo pelas coisas de Deus? Porque você está entristecendo o Espírito. E uma vez você está entristecendo o Espírito Santo ele vai se apartar. A manifestação do Espírito na sua vida, ela não vai ser mais operante, ela não vai ser mais poderosa. Por que você não lê a palavra quando você está pecando? Porque o Espírito Santo ele está se ausentando de você, ele está se extinguindo de você. O fogo do Espírito na sua vida, sabe o que ele está fazendo? Ele está se apagando, você está pegando água e está jogando sobre ele. Por isso que quando você está pecando, entristecendo o Espírito, automaticamente você começa a praticar várias coisas que não agradam o Senhor. E eu concluo aqui, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então o cristão verdadeiro, meus irmãos, ele estará apartado do pecado. E o propósito desta mensagem, deste ensinamento, é que a vida cristã, ela é o oposto da vida do mundo. A pessoa que de fato ela quer ir para o céu, a pessoa que de fato ela ama a Deus, ela teme a Deus, ela viverá uma vida oposta do mundo. Ela não viverá na mentira, não viverá na dissolução, não viverá na incredulidade, não viverá na lascívia, não viverá nos desejos desordenados, desenfreados da alma, mas ao contrário, ela viverá revestida do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem quer de fato viver em Cristo, viverá em santidade. Então essa é a mensagem, amém, meus irmãos? Inclina a sua cabeça, amém? Vamos orar ao Senhor. E olha ele, fala: Deus, eu vejo que de fato